No vídeo de hoje nós vamos explicar por que a regra flanquear no D&D quinta edição é ruim e como que você poderia mudar ela para sua campanha. Bora! O Gilson Silva Salas falou pra gente comentar e consertar a regra de flanquear na quinta edição. E até o momento que ele falou isso, eu não tinha preparado pensar o tanto que essa regra é quebrada e o quanto que na verdade ela atrapalha os nossos jogos. Depois disso eu vi um vídeo do XP pro Level 3, vi um vídeo de um cara chamado Code, vi algumas soluções de outras pessoas sobre o processo de flanquear e tirei minhas próprias conclusões. Queria compartilhar com vocês por que eu acho ela uma regra ruim. Mesmo que eu ainda utilize, a gente ainda utiliza ela nas nossas batalhas. Basicamente, vamos falar primeiro como é que é a regra. A regra é o seguinte: quando você está em lados opostos de um inimigo, você ganha vantagem no seu ataque. Flanquear é isso. Então, se você está em dúvida, se você está em lados opostos, basta que você trace uma linha ligando o centro do seu quadrado ao centro de um quadrado de um aliado seu. Se essa linha atravessar um lado oposto do quadrado do seu inimigo, você está flanqueando esse inimigo. Então você entendeu? Tem um carinha do lado, tem um carinha do outro e tem alguém no meio. Se essa pessoa está no meio, ela está flanqueada se for um inimigo. Essa não é uma regra oficial, uma variante. Até as edições passadas era uma regra oficial. E quando as pessoas migraram para a quinta edição, as pessoas queriam essa regra de novo, e ela apareceu no livro dos mestres como uma regra variante, mas que basicamente, praticamente todas as mesas utilizam. Então é meio que, é uma regra variante, mas todo mundo acha que tem que ter. Qual que é o problema da regra flanquear? O D&D quinta edição, ele quis facilitar bastante as coisas, ele não quis que a pessoa ficasse preocupada em matemática, ele sabia que precisava simplificar, ele acabou usando mecanismos da vantagem. Então basicamente tudo que você faz dentro do jogo, você ganha uma vantagem por ter feito algo diferente, por ter uma habilidade que te dá essa vantagem. Então o guerreiro, ele vai ter uma habilidade, o mestre de batalhas vai ter uma habilidade que dá vantagem para determinada situação, o bárbaro, ele vai querer ter vantagem se ele atacar de forma despretensiosa, de uma forma completamente sem pensar nas consequências. Então várias habilidades vão dar vantagem para você. O problema é que flanquear é muito fácil. É fácil demais você conseguir essa situação de você flanquear uma criatura. E quando isso acontece, não tem como você ter vantagem duas vezes. Então basicamente você inutiliza grande parte das habilidades especiais que os personagens têm. Aquilo que eles lutaram para adquirir simplesmente vem assim, de forma muito fácil, que você simplesmente se posiciona do lado oposto e pronto. Além disso, tem outro problema. Uma criatura grande, ela é mais fácil de ser flanqueada com essa regra do que uma criatura pequena, o que não faz sentido nenhum. Uma criatura grande deveria ser mais difícil de ser flanqueada. Então, uma segunda desvantagem desse problema. Além disso, ela deixa com que a inspiração, a interpretação ou outras ações que você vai fazer dentro do combate fique completamente desfavorecido. Você perde esse estímulo a fazer essas coisas. Afinal de contas, nada melhor do que você simplesmente flanquear e ter vantagem naquele ataque. Pra que você vai jogar um cara no chão e segurar ele lá, se você simplesmente flanqueando ele já vai dar vantagem? Então fica fácil demais ter esse bônus. E é um bônus muito poderoso. O bônus de vantagem equivale aproximadamente a um mais 5. Então se você tem geralmente, vamos supor, 60% de chance de acertar, você precisa de um 8 ou mais. Se você jogar com vantagem, a sua chance vai para 84 ponto alguma coisa por cento. Então praticamente um mais 5 na sua chance de acertar. Diante disso, você tem algumas possibilidades. Primeiro, proibir essa regra completamente, o que eu também não concordo, porque seria mais difícil lutar se tem uma pessoa de lados opostos a você. Ou você pode dar bônus quando uma pessoa está sendo flanqueada, bônus no ataque das pessoas que estão flanqueando, ou você pode diminuir a CA daquele que está sendo flanqueado, que era a opção que acontecia no 3.5, tinha uma condição chamada flat-footed, né, que você ficava com um bônus negativo na sua CA. Por que eu acho que essa é a solução mais elegante? Inclusive eu vi isso no canal do Arcan Arcanum, tem quase nenhum view, mas que eu achei a solução mais elegante você diminuir o CA do monstro. Primeiro, porque quem faz as contas é o mestre. Ponto. Tá? O jogador não tem que ficar somando bônus, esquecendo, eu esqueci de somar bônus. Não, o mestre vai lá, diminui a CA da criatura e serve para todos os ataques que ela levar, é muito mais fácil no momento que ela está flanqueada. Então isso já torna as coisas mais interessantes. Mas outra discussão que precisa ser dita é,
quanto que deveria diminuir o CA de uma criatura ao ser flanqueada. Algumas pessoas dizem -2, ou seja, dá mais 2 no ataque do outro. Isso é poderoso demais? Isso é uma balança muito difícil de se ter. Quando você dá mais 2, geralmente a chance de ataque, a chance de um ataque ser bem sucedido aumenta em 10%, o que eu não acho tão quebrado assim. E além disso, você tem ainda chance de ter vantagens usando outras ações que você está estimulando quando você tira a opção de dar vantagem quando a pessoa flanqueia. Então flanquear continuaria sendo útil, mas ainda não tão poderoso quanto é agora que você simplesmente tem vantagem. Se você está curtindo esse vídeo, considere se inscrever para não perder absolutamente nenhum vídeo desse canal e deixa o seu like aí para ajudar nosso vídeo a crescer também. Um dos principais canais de RPG em inglês deu a sugestão de dar bônus de 1, ou seja, mais 1 para quem ataca ou menos 1 na defesa, que é o que eu acho mais simples. Quando tá flanqueado, é isso. Eu acho muito pouco, eu acho que estimula muito pouco ainda a pessoa estar flanqueando. Eu sugeriria que fosse um -2. E digo mais ainda, eu acho que se mais pessoas estiverem flanqueando, esse bônus pode ir aumentando. Você poderia criar uma condição, por exemplo, como no Pathfinder, existem condições envenenado 1, envenenado 2, envenenado 3, envenenado 4, e a condição é autoexplicativa. Então a minha sugestão fosse que existisse um flanquear seguido do número de criaturas que estão flanqueando aquele ser. Então, por exemplo, se você tem um inimigo lutando contra 4 pessoas no ataque corpo a corpo ao mesmo tempo, ele estaria sobre uma condição chamada flanqueado 4, em que ele teria -4 na sua CA. O que eu acho que aconteceria com uma pessoa que brigasse com 4 pessoas ao mesmo tempo. E mesmo assim, ainda não é forte quanto as outras terem vantagens em todos os ataques. Então o flanquear, ele começaria com flanquear 2, que é quando tem 2 pessoas, uma de cada lado, e aí iria para o máximo no máximo de -5, o máximo de flanquear 5, que seria quando tivesse 5 pessoas atacando ao mesmo tempo, e no ataque vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Lembrando que essa diminuição no CA só valeria para ataques de corpo a corpo, então não diminuiria os ataques à distância. Aliás, quando a pessoa está lutando corpo a corpo, o corpo da pessoa pode oferecer uma cobertura a um ataque à distância. Assiste aqui o vídeo de cobertura para você saber disso. Para a gente terminar de arrumar ainda a regra, a gente tem que explicar como que seria mais difícil para criaturas maiores serem flanqueadas. Para isso, eu utilizaria a seguinte opinião. Você precisaria de 3 pessoas para poder flanquear uma criatura grande. Você precisaria de 6 pessoas para flanquear uma criatura enorme. E seria impossível você flanquear uma criatura colossal. Essa é a minha opinião. Criaturas grandes e enormes só teriam o -2 na sua CA. Então não tem como você ter flanquear 3, flanquear 4 em criaturas grandes ou enormes. Essa seria a minha opinião. Essa seria uma forma que eu acho que funcionaria. Então, basicamente, para criaturas médias, os seres humanos, criaturas médias, criaturas pequenas, você tem um flanquear igual ao número de pessoas que estão flanqueando. Flanquear 2, tira 2 na CA. Flanquear 3, tira 3 na CA. Uma criatura grande precisa de pelo menos 3 pessoas em lados opostos, ou pelo menos 2 delas em lados opostos, e uma outra também atacando essa criatura corpo a corpo, para você ter um -2 na sua CA. Uma criatura enorme precisaria de 6 para poderem realmente estar tão distraída a ponto de fazer diferença para uma criatura tão grande assim. E uma criatura colossal simplesmente não poderia ser flanqueada, a não ser que seja por 2 criaturas colossais. E aí você começaria a criar, por exemplo, uma criatura grande pode ser flanqueada por 2 criaturas grandes. Aí sim, ela teria um flanque 2, flanque 3, se ela fosse 3 criaturas grandes e assim por diante. Fez sentido o que eu estou falando? Concorde aqui comigo ou discorde, fale que eu tô falando besteira, mas essa seria uma forma que eu acho que funcionaria bem. Resumindo então esse vídeo aqui, ó, flanquear é muito poderoso no D&D e acaba com um monte de atividades. Como que você resolve isso? Você pode dar bônus para os ataques, você pode extinguir essa regra, ou você pode dar uma condição que tira CA dos inimigos que estão flanqueados. Essa condição pode ser flanqueada 2, 3, 4, 5, de acordo com o número de criaturas que está flanqueando. Criaturas maiores precisam de mais pessoas para poderem serem flanqueadas. Deixe aí sua opinião sobre esse vídeo, como que foi se consertando a regra flanquear, e não se esqueça de que o Fantástico vive aqui.